Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Fala, Fábio, boa noite. Boa noite. Depois de 3 semanas, voltamos das férias. Graças a Deus, estamos de volta. Vamos começar aí com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Pedir para o pessoal avisar o pessoal que frequenta aqui ó, o Evangelho. Lembrar que a gente voltou às segundas-feiras aqui para acompanhar nosso Evangelho, Hum, beleza? com certeza. Vamos começar com o nosso Conta de Paz, enquanto o pessoal vai entrando, hein? Sim. Vamos lá. Remorso e arrependimento. Mensagem 192. Procuremos sempre usar a paciência, procuramos sempre usar da paciência e da tolerância em toda e qualquer situação com o qual nos defrontar. Se alguém nos ofender, fere ou agride, procuremos agir com calma. Não nos permitimos envolver-nos em sentimentos de vingança, cólera e raiva. Pensemos antes que alguém que esteja nessas condições é um doente da alma, necessitando de tratamento e piedade. Sempre que nos deixarmos levar pelo orgulho, o ferido, fatalmente acabaremos agindo de forma igual, ou pior, que a do nosso agressor, pois a vingança e o revide são executados em maior proporção, e os maiores prejudicados seremos sempre nós mesmos. Mais tarde, certo, que seremos visitados pelo remorso, e em seguida pelo arrependimento, sentimento que esse que corrói a alma de quem o sente. Lembremos-nos de que aquele que tem maior conhecimento e entendimento deve dar o primeiro passo, a caminho da paz e da harmonia. Confiemos em Deus, nosso Pai, na sua providência e na sua justiça. Deixemos que o tempo esclareça os irmãos mais difíceis da jornada. Não há nada melhor do que termos a nossa consciência tranquila, pelo dever cumprido e o bem proceder, sem motivos para sentirmos remorso. Bom, essa mensagem aqui é uma mensagem que eu sempre procuro praticar, ou pelo menos aconselhar, né? Nem sempre a gente consegue, né? A gente é um estudioso do Evangelho, mas a gente não consegue praticar ele de modo efetivo ainda, né? Então a gente consegue passar o Evangelho, mas ao mesmo tempo, né, não sendo hipócrita, a gente não consegue praticar ele de fato, porque a gente ainda está em desenvolvimento, né? Então o primeiro passo é de conhecer qual é a verdade e depois tentar colocar em prática até o fim dos nossos dias. E eu sempre aconselho isso às pessoas, né? Quando alguém xinga a gente, quando alguém causa um mal a gente, né? Encare aquele xingamento como se a pessoa fosse uma pessoa com problemas espirituais, digamos assim, né? Na rua, quando a gente vê um louco, né? Alguém debilitado mentalmente e xinga a gente não se ofende, né? Sabe que aquela pessoa é um ser debilitado e que por conta disso está xingando você sem razão, sem motivo. Então encare as pessoas, né, que xingam, que blasfemam contra a gente, da mesma forma, né, como uma pessoa que precisa de evolução, uma pessoa que está expondo a sua raiva ali a ponto de que ela precisa de ajuda, e não como uma pessoa que realmente quer o seu mal, né? Apenas é uma pessoa que está em evolução assim como você. Embora muitas vezes até um estágio menos evoluído que você. Então eu sempre procuro pensar dessa forma nas minhas discussões. Eu deveria pensar assim sempre, né? Paciência e tolerância, né? Ele pede aqui no começo. Quando nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, na verdade é o que Jesus pede, né? Quando ele diz, né, muitas pessoas às vezes não entendem e ficam preocupadas com isso, que ele diz, né, que nós deveríamos oferecer a outra face, né? E nunca revidar, na verdade. É mais ou menos isso o que diz esse Gotas de Paz e é praticamente o que diz o Evangelho de Jesus, né? Você falou bastante, é o que o Espiritismo entende, é a evolução, ou seja, todos nós precisamos de evolução. Todos nós precisamos aprender. A gente já estudou, a gente tem estudado, né? Estudou lei de amor, estudou caridade. E o começo lá do Evangelho também, né, nos capítulos que ele pede os mansos e pacíficos, afabilidade,
é praticamente o ensinamento de Jesus, na verdade é isso. É o quê? É mostrar para nós, né, que nós não somos esses seres ruins. Nós não somos seres maldosos. Nós podemos estar. E estaremos muitas das vezes por falta de entendimento. Estaremos muitas das vezes por entender que é assim que funciona, né? Eu conheço algumas pessoas e elas sempre elas falam, né? Ah, se você é muito bonzinho, as pessoas aproveitam de você. Eu acho que assim, alguém só aproveita de você se você permitir. Não é o fato de ser bonzinho, né? E a pessoa que faz isso, ela não é, né? A gente quer fazer isso, mostrar que elas não são pessoas más. Elas são pessoas que estão passando por momentos ruins. É difícil quando nós estamos em momentos ruins, né? Eu gostava muitas das vezes a gente deixava na mesa do centro aquele livro Sinal Verde, que foi feito, né, escrito por Chico Xavier através de André Luiz. E ele tem uma parte que ele fala, né, disso, que muitas das vezes aquele carro que passa na rua no dia de chuva e espirra água nas pessoas que estão na calçada, ele não está fazendo aquilo de propósito. Uma pessoa que passa com o carro com pressa e às vezes, né, muitas das vezes não enxerga as outras pessoas. Ele fala assim, talvez ele esteja correndo para ir para o hospital socorrer um parente que está passando por algum problema. Ele fala para a gente estar sempre olhando, e é essa forma que Jesus nos ensina, com os olhos de amor. Sempre olharmos com os olhos, né, do bem, não com a maldade, alguém fala alguma coisa, a gente já critica uma pessoa. E às vezes numa roda de pessoas, quando um começa a falar mal dos outros, praticamente todos fazem a mesma coisa. Então, quando ele fala assim, né, a paciência e tolerância terão pessoas difíceis. Existem pessoas de menos compreensão. E o que elas precisam? Elas precisam da nossa tolerância, né? Muitas das vezes nós, né, a gente vai falar assim, quando a gente era pequeno, a gente precisou, né, que os pais nos auxiliassem, né? Na escola nós precisamos das pessoas, né, que estavam lá, sejam professores, sejam os funcionários de uma escola, todos eles em algum momento nos auxiliaram. No primeiro emprego, né, e sempre no primeiro emprego, sempre tem alguém para nos auxiliar, nos ajudar a aprender, a entender o trabalho, né? Então, a gente sempre vai, né, debate isso, as pessoas falam, ah, tem mais gente ruim do que gente boa. Não, às vezes tem igual. É que nos momentos que não estão dando, as coisas não estão dando certo, as pessoas mostram um lado ruim. E não significa, na verdade, que elas sejam pessoas ruins, né? Então a gente tem que estar sempre buscando. Às vezes a gente não tem essa tolerância, essa paciência, mas é o que nós, na verdade, devemos buscar. Da mesma forma que a gente espera, eu sempre falei às pessoas, né, nas aulas assim, a gente sempre espera o perdão de Deus. A gente sempre espera a tolerância de Deus para com os nossos erros. E por que é que nós não vamos fazer a mesma coisa com os outros? E a gente falou, né, ao longo desses estudos, né, que nós estamos fazendo, principalmente nos capítulos que mostraram isso, né, que é principalmente aquele do perdão. Lá está, né, no perdão, perdoe para que Deus os perdoe. Ame para que Deus vos ame, né? Então, como ali, né, está falando, aqui falou que para quem tem mais esclarecimento, sempre a cobrança vai ser maior, né? E Deus espera que nós tenhamos a compreensão, e quando estivermos com essa compreensão, nós não podemos fazer isso, né? Você falou, né? Eu estou tentando colocar em prática, e as pessoas cobram de nós
espíritas isso, né? Nós somos vigiados, né? Aquela passagem, a quem muito é dado, muito será pedido, é isso, né? É difícil alguém ver, falar assim, ver um espírita esbofeteando alguém, pegando no pescoço de alguém, quebrando tudo, né? As pessoas vão falar, peraí, não é espírita? É. Por isso eu falo algumas pessoas assim, né? Com relação ao aquilo de Jesus, que Jesus quebrou tudo no templo. Eu falo assim, eu não consigo ver Jesus quebrando tudo no templo. E consigo ver Jesus como um ser evoluído. Então, esse ser muito evoluído não pode ter uma recaída de um ser irritado e nervoso que, numa contrariedade, quebra tudo. E Deus espera de nós, quando religiosos ou quando aprendemos o Evangelho, que a gente não tenha, né, esses ataques. Podemos esperar, né, que nós somos passíveis de erro, mas a partir do momento que eu aplico o Evangelho, eu não posso fazer isso. Né? É bem isso mesmo. Vamos dar início às pressas, ó? Sim, Fábio. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Isso aí. Que assim seja. Então vamos para a nossa pergunta do internauta, do seguidor nosso. Perguntaram aqui, Oswaldo, se você... O que o Espiritismo entende sobre Jesus Cristo? Algumas religiões entendem que ele é o Deus, o verdadeiro Deus encarnado aqui na Terra. Outras religiões falam que ele é o Filho de Deus, né? E outras pessoas dizem que ele foi apenas um filósofo que passou aqui pela Terra, né? As pessoas menos religiosas e mais filosóficas. O que é para o Espiritismo Jesus Cristo? Na verdade, né, eu achei bacana, você falou assim, né? Alguns filósofos não acreditam em Jesus, que apenas é um ser que passou aqui com conhecimento, e algumas religiões já colocam Jesus como Deus, né? Como dizem algumas pessoas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Para que a gente entenda, as religiões cristãs, né, que são os seguidores do Cristo. Das religiões cristãs, né, a gente fala assim, aqui abraçou Jesus e seguiu, foi aquilo que virou como igreja católica. E da igreja católica apareceu, né, depois mais à frente, uma divisão a protestante. É bastante interessante, né, quando a gente vai falar em Bíblia, quando a gente fala em o livro sagrado, é bastante interessante. Né? Você teve até falando comigo, né, da sua viagem que você fez, que você encontrou, né, acho que católicos ortodoxos que ainda fazem missa Latim. em latim
É. E a gente percebe, da mesma forma que a gente falou agora aqui no Gotas de Paz, de evolução, de tempo, de conhecimento, com relação, né, ao entendimento de Deus, ao entendimento de Jesus, nós também precisamos desse tempo. Nós vamos perceber que as igrejas cristãs primitivas, aquelas que iniciam, né, aquilo que Jesus falou, nós vamos perceber que muitos deles ali, eles não seguiram o Cristo. Eles não tiveram com o Cristo. Como você disse, tem alguns aí que nem acreditam no Cristo. Fala assim, não dá para você não acreditar no Cristo, por quê? Porque você pega livros que se tornaram, que são os evangelhos, por mais que você entenda que tenham pessoas com grande conhecimento, que talvez puderam ter escrito aquilo e trazer isso, né? Como você já mesmo disse, não importa se ele encarnou na Terra ou não, mas o que é interessante é que esse conhecimento que ele traz é, né, importante para nós, nos ajuda bastante e é um entendimento evoluído para a época que isso aparece. Só que, como diz, nós pegamos aí 4 livros, né, 2 diretamente escritos por seguidores deles e 2 por seguidores dos seguidores dele, e eles trazem praticamente quase as mesmas informações, né? Mas tudo bem, né? O problema que a gente fala assim, o que a gente mais fala aqui, o que mais a gente estuda, a gente fala de caridade, né? A gente fala de amor, que é o ensinamento principal desse ser chamado Jesus. Mas dentro desse entendimento, o que esse ser Jesus tenta nos trazer, né? E é importante que a gente aprenda isso, porque isso é que vai nos fazer pessoas melhores, que vai nos fazer aquilo que a gente falou no Gotas de Paz, que a gente possa entender as pessoas que convivem com a gente. Porque com Jesus diretamente, pessoalmente, talvez a gente não tenha uma vivência. Com quem nós vamos viver são algumas pessoas que moram próximos de nós. O ensinamento desse ser Jesus não é um ensinamento para que eu goste apenas dele, ou para que eu encontre ele como Deus ou ache ele que ele é Deus, e assim eu amo tanto o Deus quanto esse ser Jesus. Mas o importante desse ensinamento é eu aprender a fazer isso e utilizar isso com as pessoas com quais eu convivo. Essa é a ideia, esse é o ensinamento desse ser. Se ele é Deus ou se ele não é, pouco importa, porque não muda, porque eu não conheço Deus. E eu não conheço Jesus. Se eu não absorver, se eu não for buscar dos ensinamentos dele, eu não vou conhecer. Então, Jesus é Deus ou não é? O que muda para nós? Para nós espíritas, nós temos um outro entendimento, porque assim, né, as pessoas ficam... A gente deve seguir as escrituras, sim. Dentro das escrituras, que é a Bíblia, tem os ensinamentos? Tem. Mas uma palavra entendida errada, interpretada errada, ela leva a eu fazer coisas erradas. Então nós vamos perceber que mesmo esse ensinamento vindo a conhecimento público, as pessoas de menos conhecimento, elas não têm, ou elas não tinham a oportunidade e a chance de conhecer isso. Como você mesmo disse, antigamente, essa Bíblia, esse livro, ele chegava na mão de alguns poucos que tinham conhecimento. E esses poucos que tinham conhecimento, eles não passavam o conhecimento. Mas isso mesmo, de ser Jesus Deus ou não, houve muita discussão. Santo Agostinho, que a gente fala bastante aqui, que aparece
no nosso evangelho aparece como um ser que ensina, que nos mostra alguma coisa no evangelho, ele não chegou a uma conclusão se Jesus era ou não Deus. Então, da interpretação de alguns, a religião assumiu isso, né? Vamos dizer assim, eu não sou católico, eu só busco as informações. Então diz, para a Igreja Católica, Jesus é Deus. Ou Deus é dividido em três partes: Pai, Filho, Espírito Santo. Que é algo bastante difícil de se explicar. Mas no entendimento deles é. Mas quando a gente pega a maioria dos ensinamentos de Jesus, ele tenta a todo momento dizer que ele não é Deus. A maioria, ele diz, eu vim do Pai. O Pai é quem sabe. Bom é Deus que está no céu. Sempre se referindo a um ser que o enviou. E você vai pegar algumas palavras que não dá para interpretar, que é uma delas, ela assim, que diz, que Jesus diz, desde, né, antes de Abraão existir, eu sou. E ficou nisso, e alguns falam, não, ele quis dizer que ele já existia antes. E nós, como espíritas, sabemos que Jesus existia, sim, antes disso. O problema, para a interpretação nossa, espírita, para a interpretação das outras religiões, está na reencarnação. Porque se você não entender, e esse, né, quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente fala assim, o que o espiritismo tem de diferente? O evangelho dos espíritas, ele é diferente do evangelho que tem na Bíblia? Não. O que quando nós vamos estudar o evangelho que nós dizemos aqui que é do espiritismo, qual foi a preocupação de Allan Kardec? De pegar aquilo que interessava diretamente a nós para a nossa evolução. Existe uma interpretação de Allan Kardec para as outras coisas? Sim, elas estão no Livro dos Espíritos. Né? Eu conversava com uma pessoa lá do centro esses dias também, com relação ao estudo do Livro dos Espíritos. E ela falou para mim assim, é difícil estudar o Livro dos Espíritos. E eu falei, sim, por isso a gente precisa estudar pedacinho por pedacinho, tem que buscar sinônimo das palavras. Para quê? Porque ele não cabe ainda no nosso conhecimento. E ela falou, leva tempo? Eu falei, leva. Às vezes você demora aí 10, 15 anos para mais para entender um trecho que você estudou 10, 15 anos atrás. Então, assim, a nossa evolução, eu falei, então Jesus, ele é recente para nós. Os ensinamentos da Bíblia são recentes para nós e nós já queremos entender tudo, interpretar tudo da forma como pareceu escrita. Antes de Abraão existir, eu sou. E depois tem aquela, eu sou o verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele fala assim, o que quer dizer o verbo? A fala, a voz, o ser. Você pode interpretar de várias maneiras. Eu não estou falando aqui, né, que há uma interpretação certa ou errada. Mas quando o próprio Jesus fala, eu vim de Deus, eu vim do Pai, é o Pai que me guia. Daí eles pegam uma coisa que eu acho bonita, eu adoro essa palavra, ele fala assim, eu sou um com Deus. E esse dizer eu sou um com Deus leva à interpretação de que ele é o próprio Deus. Ele não falou isso. Eu adoro essa palavra porque assim, porque o dia que a gente for um com Deus, nós estamos super bem. O dia que a nossa fala, a nossa palavra, o nosso viver seja com Deus, que eu sou um
com Deus, a nossa vida será maravilhosa. Ela só ainda não é porque nós não somos um com Deus. Nós somos seres materiais, ligados às coisas materiais, que defendemos as coisas materiais, que brigamos pelas coisas materiais e que corremos para Deus para pedir ajuda. Mas ajuda do jeito que eu quero. O dia que a gente falou assim, que o nosso falar, o nosso viver seja dentro da lei de Deus, nós seremos um com Deus. Mas não seremos Deus. Né? Dá para diferenciar bem isso. Pro Espiritismo, isso fica prático. Pro Espiritismo entender que Jesus é um ser evoluído, que tem um conhecimento grande, fica fácil. Se não tiver a reencarnação e se Jesus for muito diferente de nós na criação, não mostra a justiça de Deus. Não mostra a bondade de Deus. Né? O que Jesus é? Um ser, um irmão mais velho, que nasceu primeiro, que evoluiu primeiro, e que como um irmão mais velho, e na bondade e na misericórdia de Deus, Deus permitiu que ele viesse nos ensinar. Por isso ele diz, eu vim de Deus, né, do Pai, apenas para dar testemunho da verdade. Que testemunho da verdade? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que eu conheço e daquilo que eu posso falar e daquilo que eu posso ensinar. Né? Então, eu falo assim, para nós espíritas, Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não é sozinho Filho de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Só que filhos mais novos e mais atrasados. Né? O dia que ele fala, né? Ele fala assim, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele não está se dizendo que ele é Deus e que nós vamos tornar Deus, mas que nós temos uma capacidade dada por Deus que nos faz, né, que nós conseguimos fazer o que ele faz. O dia que nós buscarmos essa capacidade e entendermos que Deus nos deu essa capacidade. Quando ele diz, vós sois Deus, eles estão falando que nós vamos tornar Deus. Mas que a capacidade que nós temos nos leva a fazer coisas maravilhosas, coisas boas, coisas importantes. Então, né, no ensinamento dele, ele nos mostra isso. Né? Somos filhos de Deus, filhos de um mesmo pai. Então tem um pai e nós somos todos filhos, inclusive ele. Qual é a diferença dele? Evolução. O que ele diz para nós? Que nós podemos chegar na mesma evolução que ele. Só que nós vamos precisar desse tempo. Nós vamos precisar dessa tolerância de Deus, desse tempo, para nós chegarmos nisso. Então, né, com relação à pergunta, algumas religiões acreditam que Jesus é Deus. Acredito eu que são as duas religiões cristãs. Ou nós, como cristãos espíritas, pelo entendimento da reencarnação e da evolução, nós não acreditamos Jesus ser Deus, mas um ser enviado por Deus com capacidade para nos ensinar. E terão aqueles que estão bastante longe do entendimento, que nem interpretam Jesus, nem o conhecem. Eu falo para todo mundo, o fato de eu conhecer, não que eu conheci e conversei com ele, o fato de eu conhecer, e eu tinha falado antes, né? Lá para o começo dos cristãos era mais difícil a gente obter conhecimento. Hoje, nós aqui não podemos falar isso. Nós temos condição de avaliar isso. E nós precisamos, sim, avaliar isso. Nós precisamos, sim, buscar e entender o que é Jesus, o quem é Jesus. Nós precisamos, sim, entender, e essa foi a preocupação de Allan Kardec com os espíritos, mas é bastante interessante. Né? Eu tinha falado do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele diz, né,
sobre Deus. E Allan Kardec vai até a interpretação de entender que Deus existe, que é o ser que criou a tudo e a todos, e pare-se por aí. E vamos agora buscar ao nosso entendimento. O entendimento da nossa relação com Deus, da nossa relação com as pessoas a quem Deus criou. Esse é o mais importante. Né? E não cabe a nós ainda entender o que é Deus, né? Deus é um negócio tão complexo de explicar, se você parar para pensar, você não consegue entender. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você para estudar um pouquinho do universo, do jeito que o universo é hoje, né, conhecido, que a ciência conhece ele, você vai entender, não vai entender cada vez menos Deus, né? Então, Cristo, Jesus, ainda você consegue entender. Veio à Terra, ser super evoluído, que trouxe ensinamentos. Agora, o que é Deus, eu acho que eu vou desencarnar e não vou entender ainda o que é Deus. Então, mas que ele falou, a gente sabe que isso é complexo. Allan Kardec tinha muito mais entendimento do que nós, mas ele chegou e mostrou para nós assim: Deus é a inteligência suprema. O quê? Inteligência única do universo, maior que existe. Ponto. É causa primária de todas as coisas. Tudo que existe veio dele. Por que essa primeira pergunta é respondida dessa forma? Porque nós ficamos buscando quem é o Pai de Deus? É o Pai de Deus. Tá. E quem é o Pai do Pai de Deus? E nós vamos ficar buscando isso. O que Allan Kardec pede para nós? Deus existe e pronto. É o Criador do Universo. É o Ser Supremo de tudo. Beleza? Beleza. O que eu preciso saber? Aí eles falam assim, muitas coisas Allan Kardec começa a perguntar para os espíritos que estavam respondendo para ele. Deus é bom, Deus é bom. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus isso. Pontuou, Allan Kardec pontuou lá um monte de coisa e falou, Deus é isso. Ele falou, sim, na sua linguagem ainda é só isso. Aí aparece uma parte que diz assim, eu não consigo saber tudo o que Deus é. Mas eu tenho a capacidade de saber o que Deus não pode ser. Deus pode ser ruim? Não, porque ele é bom. Deus pode ser maldoso? Não, porque ele é bom. Deus olha para um mais do que o outro? Não, porque ele é justo. Ah, então por que tem desigualdade? Sim, porque é a justiça. Quando a gente vai buscando essa interpretação, você vai conseguindo entender. Né? Que nem falou, a capacidade de entrar na mente de Deus eu não consigo. Mas através de suas leis, que são as leis que regem o nosso mundo, a gente consegue entender. Quando Jesus fala que a lei é de amor e não é de maldade, não é de fazer o mal, se eu estiver fazendo, eu estou errado. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair disso. Isso Jesus ensina. Se Deus não é mal, por que os seres criados por eles têm que ser? Ah, mas então eles foram criados maus? Não. Eles ainda não conheceram o que é o bem. Qual é a ideia, então, de Jesus? Ensinar o certo e o errado, ensinar o que é o bem, como fazer o bem. Esse é o importante. Como você diz, depois, evoluindo, a minha consciência evoluindo, a minha inteligência evoluindo, eu vou galgar, né, degraus mais altos. E aí, com mais capacidade, eu tenho isso está no Livro dos Espíritos. Quando o homem evoluir, sair desse entendimento que ele está na Terra, ele vai enxergar a Deus e compreendê-lo. Então ele diz que para nós aqui da Terra isso ainda não cabe. O que cabe para nós é entender o que nós devemos fazer, como devemos fazer. E esse é o ensinamento de Jesus. Então, se nós demoramos tempo para compreender, não dá para Deus ter se transformado em Jesus vindo à Terra, porque como é que eu ia compreender? Então, Jesus vem de um formato que nós possamos compreender, mas só que mesmo assim a evolução dele é grande
que nós ainda estamos tentando evoluir, mas ele explicou para nós e diz, para que eu possa alcançar esse local próximo a Deus com esse entendimento, eu preciso nascer de novo. Ou seja, eu preciso reencarnar. Há necessidade de reencarnação. A necessidade de o ser criado por Deus, que não fez vivências, de ir para a escola. Para que ele possa aprender, ele precisa ser matriculado e precisa estar na escola. Precisa estar estudando. Quanto tempo? Quanto tempo precisar até compreender. Quanto tempo nós precisamos para compreender Deus? Muito tempo. Dá para contar nas contagens de anos que nós? Não. Não sei como é que vai ser minha evolução. Como está sendo minha capacidade. Como que está sendo minha frequência nas aulas. Porque na escola eu estou. Mas como que está sendo a minha frequência às aulas? Na escola eu estou indo, mas estou prestando atenção? Estou participando corretamente das aulas? Estou anotando tudo? Estou fazendo perguntas? Tirando boa nota nas provas? Você entendeu? Então, quer dizer, nós, na escola nós estamos indo, mas como que está o nosso aproveitamento dos ensinamentos? É esse. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o que nós estamos buscando aqui. Então, acredito que dê para ficar. Claro, daria para fazer uma aula de mais de 1 hora para a gente ir buscando, né? As pessoas também perguntando, a gente conseguiria explicar mais. Mas, assim, acho que dentro do que foi perguntado, né? Acho que deu um pouco para entender. Lembrando também, que foi nas psicografias, nos livros, falam que Jesus é o governante, né? Da nossa ordem, do nosso planeta. Então, ele é igual a nós, só que é mais evoluído e com mais conhecimento. Mais antigo, com mais conhecimento. Mais conhecimento. Não é Deus, para nós. Sim. Vamos lá para o nosso Evangelho. Estamos no capítulo 19. Sim. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Você quer que eu leia ou você vai lendo e já vai explicando? Acho que vamos direto. Eu vou aqui, porque acho que nós temos aí uns 10 minutos, a 15, para daí a gente fazer a prece final. Acho que dá para... Então, o capítulo que nós estamos falando, como você disse, é o capítulo 19, né? A fé que transporta montanhas, falando sobre fé. E ele entra aqui nesse item 11, que o nome, né, do item é a fé, mãe da esperança e da caridade. Ele fala que existe a fé, e a fé é mãe da esperança e da caridade. Quem deu que trouxe, né, esse item aqui, ele parece como o nome de José, um espírito protetor. Quer dizer, José conhecido, não conhecido, apenas um ser que participou ali das reuniões e passou uma informação em 1862 na cidade de Bordeaux, na França. Ele começa dizendo assim: a fé, né? A gente fala muito de fé, a gente já falou alguns itens, né? Como funciona a fé, e ainda nós vamos interpretar algumas coisas aqui. Ele diz: a fé, para ser proveitosa, ou seja, para você aproveitar a fé, ela deve ser ativa. Então, o que ele quer dizer? Que a fé, ela não pode ficar parada. Eu não posso ficar num canto quieto dizendo que tenho fé. Eu tenho que pôr essa fé em movimento. Ela tem que ser ativa. Eu tenho fé, mas ela não pode ficar guardada de mim. Ele diz assim, não deve ficar adormecida. Fé, ele diz que é mãe de tudo, de todas as virtudes, de tudo aquilo que é bom, né? Que eu tenho de coisas boas, a mãe é a fé. De todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, a primeira coisa que a gente interpreta é assim: para eu ter fé, algumas pessoas vão falar, dá para ter fé sem acreditar em Deus? Dá. Eu posso ter fé que amanhã eu vou ficar rico. E pode acontecer. E eu posso continuar não acreditando em Deus. Mas para ela ser proveitosa do jeito que eles dizem, eu tenho que acreditar em Deus. Senão a minha fé não vale de nada. Eu não acredito em Deus, eu não acredito na vida após a morte. Do que serve a minha fé? Ela vai terminar em água logo aqui na frente.
Então ele diz assim, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Se esperança e caridade são filhas da fé, né? Essa fé tem que velar pela esperança e pela caridade. Ele diz assim, essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Naquela parte onde nós estudamos sobre caridade e que tem aquela primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele começa a falar de caridade, 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 e ele fala, né, que ficam três virtudes: fé, esperança e caridade. De tudo aquilo que foi falado, ele fala, ficam fé, esperança e caridade. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Ele diz mais do que a fé. Mas para que se tenha caridade e esperança, há a necessidade de ter a fé. Aí ele começa dizendo assim, não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas de Deus, né? Se eu tenho fé, e a gente fala assim, o que a fé espírita nos dá? Entendimento que nós vamos vir para a Terra e vamos passar por momentos difíceis. Por que nós passamos por momentos difíceis? Porque nós estamos em prova. Por que precisa da prova? Porque eu preciso desenvolver minha inteligência, preciso evoluir. Aqui é entendimento. Por que algumas coisas ruins, muito ruins, acontecem na minha vida? Porque eu devo. Eu sou devedor da justiça de Deus. Porque se eu não tivesse entendimento, não serve de nada. Então eu tenho que ter fé em quê? Fé em Deus. Como é que eu tenho fé em Deus? Entendendo o que Ele quer de mim. Ou o porquê que as coisas acontecem em mim. Isso é fé. Não parece. A gente fica só naquela fé de acreditar que eu vou ficar rico, que a minha vida vai melhorar. Mas como que minha vida vai melhorar? Como que eu vou ficar rico? Eu preciso ter a fé. Ou a fé de acreditar em algo, ou acreditar no que esse Criador do universo, inteligência suprema, espera de mim. Ou que eu espero dele. Porque eu posso brigar com fé durante muito tempo e não conseguir. Porque se eu não tenho fé no Deus, ou não tenho entendimento sobre ele, a minha fé não leva de nada. Não me permite nada. Né? Então ele diz assim, pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá amor? A gente estava falando agora há pouco. Por que eu tenho que ser bom? Se eu não tenho fé que a minha vida vai melhorar, que eu vou evoluir, que eu vou buscar lugares melhores, por que é que eu preciso ser bom? É uma pergunta, né? Eu estava conversando outro dia no trabalho e falei assim, por que a gente levanta todo dia e vai trabalhar e procura fazer as coisas direito? Porque no meu íntimo existe algo que diz que isso que eu estou fazendo vai me levar a algum lugar. Não a um lugar de riqueza, não a um lugar de ter tudo, mas um lugar que é melhor do que esse que eu vivo. E a gente não se questiona, às vezes a gente para se questionar, mas eu falo assim, vai chegar amanhã de novo, e a gente vai acordar de manhã, e vai para o trabalho, vai cumprir um horário, vai buscar fazer as coisas certas, vai voltar para casa, buscar fazer as coisas certas. Para quê? Por que a gente faz tudo isso? Porque eu falo assim, e a gente tem fé? Aparentemente não. Mas o meu íntimo me leva. Por que a gente não abandona tudo? Por que a gente não larga tudo? Porque a gente tem fé que isso vai, algo de bom vai acontecer. Por que a gente tem medo de falar mal de Deus? Por que a gente tem medo, né? Muitas pessoas começam a dar vida errada, correm para a igreja e buscam Deus. Por quê? Porque no íntimo dele ele entende que é a única forma
de melhorar alguma coisa na vida. Porque já tentou várias coisas e não deu certo. Às vezes, a maioria das pessoas se desapegam de Deus, né? Fogem de Deus, brigam com Deus porque não conseguiram aquilo que eles entenderiam que deveriam conseguir. Mas aí ficam um tempo e percebem que não conseguiram mais ainda. Aí voltam a Deus novamente e tentam novamente. E aí começa um caminho melhor. Então, como diz, é fé. Isso, na verdade, é fé. Daí ele diz assim, não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse sem fé? Um amor sem fé, sem acreditar em Deus, sem esperança de futuro, como que ele pode ser? Ele não vai ser amor nunca, né? Ele pode ser qualquer outra coisa, menos amor. E aí ele diz, a fé é de inspiração divina. Desperta os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem e a base para a sua renovação. Parece que a gente não tem fé. Mas, como eu disse aqui, a gente não desiste da vida. Às vezes desbalança um pouco, vem um sentimento de querer abandonar, vem um sentimento de vou largar tudo, mas logo na frente a gente retoma. A gente fala assim, por quê? Porque algo de fé existe em mim que não me permite desistir. Eu desisto por um dia, por dois, mas eu percebo que não está bom e que eu preciso mudar. Então vamos voltar novamente naquilo que eu estava, que no meu íntimo está dizendo que é certo, mesmo sem eu saber. Então ele diz, é preciso que esta base seja forte e durável. Essa base de fé que está no nosso íntimo. Ele diz assim, pois se a menor dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Aqui, né, ele fala de uma parte, né, que Jesus fala da gente criar a nossa base de entendimento em cima de rocha e não sobre areia movediça. Então, meu entendimento de Deus tem que ser uma base forte. Se alguém falar para mim assim, Deus não existe, é tudo mentira, Jesus não existe, é tudo balela, se eu não tiver uma base forte, eu acredito nele e vou fazer tudo errado. Mas o que a gente faz? A gente não desiste. Mesmo alguns dizendo que Jesus não existe, nós estamos aqui, bastante gente aí querendo entender isso. Por quê? Porque entendem lá no seu íntimo que é assim que funciona. É ele que nos sustenta, é esse entendimento que nos vai levar a acordar novamente todos os dias da nossa vida e seguir por uma evolução. Mesmo que alguém fale assim, a vida futura não existe, nós estamos aqui querendo acreditar que sim, querendo acreditar que a vida continua, porque senão não tem motivo de ser. Isso é fé. Fé naquilo que eu entendi. Então ele fala assim, nós somos formados por uma base de entendimento que vem de muito tempo. O que nós estamos tentando fazer agora com esse estudo é melhorar isso. Mas algo nos diz lá dentro que isso que nós estamos fazendo, essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que não nos acompanham, né? A última, uma dessas live que a gente fez, eu coloquei no YouTube, ela passou de 106 visualizações. Nós estamos com 12 pessoas aqui, estavam 12, né? Baixou para 11, uma deve ter saído ou desconectou, mas daqui a pouco eu mando para uma quantidade de pessoas no WhatsApp, são mais 30 pessoas. Já vão para 42. E lá no YouTube dá 106 visualizações, que foi uma das últimas que a gente teve. Então são essas pessoas que acreditam nisso. Que estão acreditando e que querem acreditar nisso. Então você fala assim, o que é isso? É fé. É fé que algo existe que eu ainda não estou interpretando direito, mas que eu quero. Fala assim, a gente ficou aí, né, esses dias sem live. O que de pessoas falaram, quando que volta? Já vai voltar? Ai, estou sentindo tanta falta. Por quê? Porque está fazendo bem. Porque tem essa base dentro, né, internamente. Então ele diz ali, Jesus fala para a gente construir essa base em algo sólido, algo que ninguém me convença do contrário.
que isso assim, não é isso que eu acredito e eu vou. Isso é fé, eu vou levar isso para frente. Fé não é querer uma vida melhor, mas entender como a vida é e trabalhar para a melhoria disso. Quando a gente falou ali, né, na pergunta, eu sou um com Deus, é quando eu tiver essa base, entendendo que Deus existe sim, e que Ele é o meu suporte, é minha base, Ele não vai fazer as coisas por mim, mas Ele vai me dar força para eu continuar. E quem que vai fazer isso? A fé que eu tenho dentro de mim. A fé de que existe esse Deus, de que esse Deus é bom, de que esse Deus sabe o que faz. Mesmo a minha vida balançando ali, a minha casa não vai cair, porque Deus está no comando. Ah, Ele comanda a minha vida? Não, mas Ele está ali em cima para quando eu precisar de informações, de assessoria, de ajuda, Ele vai mandar. Mas eu preciso aprender o que fazer, eu não posso ficar parado. Por isso que ele diz, a fé não pode ficar parada, adormecida, ela tem que estar ativa. Ativa em quê? No meu pensamento, buscando mais informações, na minha vida, forma de ser, buscando o bem, ajudando, porque esperança e caridade são filhas da fé, como ele diz assim. Aí aqui embaixo ele diz assim, tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira, né? Essa falta de comprovação seria filha de cegueira. Eu tenho que acreditar em algo que me leve, né? Por isso que o meu entendimento ele precisa estar claro, para eu não pensar que fazer o mal é bom, ou acreditar que Deus me permite, né, que Deus fez o mal, diz que fazer coisa errada é de Deus. Não, alguma coisa está errada. Né? Então ele diz assim, amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Muitas pessoas amam a Deus com medo de falar que não ama e tomar castigo. Não, eu amo a Deus porque eu compreendo como Criador, compreendo como ser maior, o Criador de todas as coisas. Aí ele diz assim, segui nossos conselhos, mas consciente do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Quando, né, Jesus, só para pegar esse finalzinho aqui, né? Quando Jesus está aqui na Terra, ele fala assim, ele operou muitos milagres. Muitas pessoas acreditaram em Jesus sendo Deus por esses milagres. Ele diz que não, quando eu acredito sem fraquejar, acredito em Deus, eu consigo milagres. E esses milagres são porque eu pratiquei a fé. Ele diz, são obras da fé. Né? A nossa fé ali foi falada, ela não pode ser vacilante, né? Quando Jesus diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para isso mudar, isso muda. Mas eu preciso dessa fé não vacilante, eu preciso dessa fé segura de acreditar sempre. E ninguém que mude vem e fala, ah, não é assim, não existe. Fala, existe sim, eu acredito e vou até o fim. Quando vai acontecer? Não sei, não importa. Eu estou acreditando e vou seguir com fé. E todos que fizeram isso, a gente sabe que venceram, né? Porque eles trazem depois os seus relatos. E é bonito ver os relatos das pessoas que, com a fé, conseguiram muitas coisas. E isso comprova para aqueles que ainda não afirmaram, né? Muitas pessoas falam, eu não tenho fé. Não tem, não. Tem. Só precisa colocar ela para funcionar mais. Mas eu falei, se a gente não está desistindo da vida, se a gente ainda está aí, significa que a gente tem a fé. Ela precisa ser melhor direcionada, precisa ser fortalecida, mas a gente precisa ter, né, direcionar ela sempre. Acreditar em Deus sempre, acreditar que tudo vai dar certo, mesmo dando, né, acontecendo coisas erradas. Talvez ainda não seja o momento, vamos esperar mais um pouquinho, mas eles dizem que com fé se vence tudo. Só que a gente tem fé um dia, 2 dias, no terceiro quer desistir, aí não adianta, né? Isso não é fé.
Em fé, né? Primeiro revés que der, já desiste, Sim. né? Por isso que ele fala, Jesus fala, se a sua fé for em cima de rocha, vai balançar a casa, mas ela não vai cair. Mas se a sua fé for de areia movediça, a enchente vai levar tudo embora. Nós precisamos saber qual é a nossa fé, se é de rocha ou se é de areia, em cima de areia movediça. É. Isso aí. Fé e foco, né? Focar na fé. É o foco que a gente fala, é a fé não desistida, né? É, É a fé constante, isso é foco. fé até o fim, né? Isso, eu tenho fé. Ah, vai até Porque quando? Sempre? a fé você só tem naquilo que não está provado fisicamente, né? Se tivesse provado fisicamente, se Deus descesse na sua frente e falasse, não, isso que Jesus trouxe para você é verdade, né? Não precisa de fé, está na sua cara, né? A partir do momento que você acredita em algo que não está provado materialmente, é a fé, né? Se você vacilar, e é o que segura a gente viver, né? Igual você falou, segura. Eu tô passando por uma tormenta, perdi um pai, uma mãe, perdi um filho. Para que eu vou continuar vivendo, né? Se você não tiver fé que algo lá na frente vai dar certo, que você vai reencontrar eles lá na frente, é melhor parar com essa dor, né? Acabar com essa dor. Então, se você não tiver fé, ah, nada faz sentido. Sim, é o que ele falou. Se eu não acreditar que a vida continua, eu perder meu pai e minha mãe, acabou tudo. Quer dizer, então, por que vale a pena viver? É, A gente fala, e por que vale a pena viver? Porque a gente acredita que isso continua. Porque Jesus veio e falou isso, porque as pessoas estão sempre dizendo isso, porque essa, né, então, assim, o morrer é uma coisa natural da vida. E eu preciso, né, todos nós vamos, né, eu acho bacana que o Mário Sérgio Cortella falou isso, eu não sei se vocês sabem, né, mas todos nós vamos morrer, né? Ele brinca com as pessoas assim, então, eu falo assim, isso não é a pior das coisas, porque isso já existe, não vai ser para um, né? é, Ah, eu perdi, meu pai perdi, né? E agora? Agora não, várias pessoas já passaram por isso. Então eu tenho que buscar informação para fortalecer isso, para não deixar isso, né, me levar para a ruína. porque a gente vive como se não fosse morrer, né? Ninguém pensa em morrer, né? E todo mundo vai. É quando você começa a se dar conta que a vida vai acabar, que está indo, passou da metade da vida, que você começa a se dar conta disso, da importância dessas filosofias além do túmulo, né? Então, mas você falou, por que a gente sabe que vamos morrer e estamos amanhã trabalhando? Né? Se não é fé isso, o que é? Sua mãe colocou aí, né? Fé remove montanhas. É o ensinamento de Jesus. A fé remove qualquer coisa que atrapalhe minha vida, né? De viver. Porque você falou de foco, né? Aquela fé que diz, não, eu vou continuar. Não vou desistir. Eu vou até o fim. Quando vai ser? Não sei. Né? Então, assim, se a gente não desiste, é porque a gente tem lá dentro alguma coisa de fé, que ainda não está tão desenvolvido. Mas vai desenvolver. É isso aí. Vamos Muito encerrar, Lu? Vamos. E tem uma pessoa aqui que tinha me pedido, né, para Silvana, para o pai dela, para colocar nas orações. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por esse momento, né, por essa oportunidade, essa volta da nossa live tão importante, né, que tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E vamos pedir essas correntes espirituais que nos auxiliem, esses seres de luz que estão presentes nessa live, nossa residência, na residência de cada um, esses seres espirituais que participam desse evangelho, desse estudo, as correntes médicas, as correntes pacíficas, que possam dar um passe espiritual em cada um participante dessa live, a residência de todos, o lar de todos, a nossa irmãzinha Silvana, seu pai que se encontra em seu recinto, que possam todos receber nessa noite esse passe espiritual e que possam todos serem auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas,
médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E vamos também levar nosso pensamento àqueles que não participaram dessa live. Em nosso pensamento, vamos até o recinto de cada um, levando o pensamento em cada serzinho, para que essas correntes também possam visitar esses recintos, esses familiares, entes queridos, amigos, que eles possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento nós vamos auxiliar os nossos irmãozinhos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Assim seja. É isso aí, pessoal. Agora estamos de volta. Vamos ver. Acho que tá o Natal agora. Um tiro mais sério. Deus abençoe. Sim, estamos juntos. Bom?
Então, Um até dia ou segunda-feira outro, que vem, 7h30. um dia ou outro, pode ser que, né, que deu uma É. coisa, mas a ideia é estarmos aqui, sim. Uma boa noite a todos, obrigado a todos, uma boa semana, Fábio, obrigado a todos, uma boa semana a todos. Até mais, Alves. Tchau. Obrigado, que assim seja.